É muito fácil superestimar a importância de um momento decisivo e subestimar o valor das pequenas melhorias diárias. Frase que está no livro Hábitos Atômicos, livro razoável, não acho assim, uou, apesar da grande influência que ele tem algumas coisas boas, algumas coisas que eu não concordo tanto, mas enfim, vamos conversar aqui sobre isso no dia de hoje. Eu vou te dar uma solução, uma ferramenta que eu uso desde sempre, que é muito importante para a gente conseguir solucionar o problema da, das pequenas melhorias diárias, tá? Então, aqui no livro Hábitos Atômicos, ele fala isso, né? Da importância de um momento decisivo que a gente tende a superestimar. A gente acha que vai acontecer alguma coisa na nossa vida, vai ser um momento de ahá, meu Deus, eureka, em que tudo vai mudar e que as coisas vão começar a seguir o caminho que a gente deseja a partir daquele momento, como se mudasse da água para o vinho no estalo de dedos, acontecesse um milagre. Mas geralmente as coisas não são assim, elas são graduais. A gente já falou disso aqui inúmeras vezes. Então, vamos continuar lendo aqui e comentando e eu vou te mostrar no final a ferramenta que eu uso, que é só uma ferramenta. Lembrando, no vídeo de ontem eu falei a diferença de fundamentos e ferramentas, tá? É, aqui, ó, muitas vezes nos convencemos que um grande sucesso requer uma grande ação. Não é assim, né, geralmente. Seja para perder peso, construir um negócio, escrever um livro, ganhar um campeonato ou alcançar qualquer outro objetivo. Pressionamos a nós mesmos para gerar uma melhoria impressionante de que todos comentem, tá? Já falamos sobre isso, então geralmente não é assim, as coisas vêm de pequenas melhorias. Enquanto isso, melhorar em 1% não é particularmente notável. Então, se você já viu aquela frase 1% melhor todos os dias, saiba que vem daqui, tá bom? Desse livro, dessa página, desse momento, da página 15. Coisa que eu não concordo, tá? Não tem como você metrificar muito esse 1%. A questão é, tipo assim, você estar sempre se expondo e fazendo e buscando melhorar, né? Agora, esse 1% melhor, talvez, se quiser dizer isso, ok, mas se for uma métrica mesmo de 1% melhor, é meio estranho, né? Porque às vezes, e se você puder melhorar mais? Enfim, não concordo plenamente com isso. Mas pode ser muito significativo, às vezes nem é perceptível, mas pode ser muito significativo. Especialmente em longo prazo. A diferença de que uma pequena melhoria pode fazer ao longo do tempo é impressionante. Veja como a matemática funciona. Se você conseguir ficar 1% melhor cada dia, durante um ano acabará sendo 37 vezes melhor quando terminar. Por outro lado, se ficar 1% pior a cada dia, durante um ano você declinará quase a zero. Enfim, vamos lá, seguindo. O que começa com uma pequena melhoria ou um pequeno contratempo se acumula em algo muito maior. Tá? Aqui vai. Hábitos são os juros compostos do autoaperfeiçoamento. Tá? Um adendo aqui. Hábitos são juros compostos do autoaperfeiçoamento desde que eles te levem a ser quem você quer ser. Se você tiver hábitos por hábitos, eles geralmente vão significar pouco ou quase nada, tá bom? Da mesma forma que o dinheiro se multiplica com juros compostos, essa tendência de pensar em hábitos com dinheiro, né, de juros compostos, me é um pouco estranha, tá? Os efeitos de seus hábitos se multiplicam à medida que você os repete. Eu falo isso porque quando a gente pensa em hábito como dinheiro, como se fosse um poder multiplicador, e que a gente pudesse fazer transações, entende? O que eu digo, eu tô deixando lá no banco e ele tá rendendo. É, não me parece que é muito assim, né? Você vai fazendo as coisas e não é sempre uma matemática muito exata, depende de muitos fatores. Então, eu acho que sim, você tem que se expor ao hábito, ao comportamento, à ação que te leva a ser quem você quer ser, mas tentar essa exatidão de métricas e de como se fosse juros compostos mesmo, em que você sabe quanto você vai ter lá no final, eu acho que isso é querer trazer um controle que a gente não tem para nossa vida, né? A gente tem o controle de, enquanto estivermos vivos, nos dedicarmos àquilo que a gente se propôs a fazer, mas a gente não tem muita ideia do retorno, tá? Se a gente até fizer o link com
com o livro O Andar do Bêbado, né, de como a casa influencia nossas vidas, a gente vai ver até que muitas coisas podem ser mais aleatórias do que a gente pensa. Então, óbvio que a gente pode aumentar a nossa sorte, porém não dá uma certeza de que a gente vai chegar no resultado. Porém, a melhor forma, tá? Que isso fique bem claro, a melhor forma é repetindo mesmo, é fazendo, é se dedicando às coisas que você quer e aperfeiçoando, tá? Não é só fazer e não é só deixar ao acaso, mas você precisa fazer de modo intencional, que é a produtividade consciente que eu tanto falo aqui. Tá. Da mesma forma que o dinheiro se multiplica com os juros compostos, os efeitos de seus hábitos se multiplicam à medida que você os repete. Eles parecem fazer pouca diferença em um dia isoladamente, e ainda assim o impacto que provocam ao longo dos meses e anos pode ser enorme. Isso eu concordo. Se você pegar isolado um dia, o ganho daquele dia é pouco, mas ao longo do tempo a repetição faz com que o ganho seja muito, tá bom? A clareza não, mas um exemplo claro é a academia, né? Se você pensar em um dia, você não vai ver diferença nenhuma. Se você pensar em um longo prazo, um ano aí, você já vai sentir diferença, se você fizer certo o negócio. Somente 2, 5 ou até 10 anos depois é que o valor dos bons hábitos e o custo dos maus tornam-se evidentes. Esse pode ser um conceito difícil de avaliar no cotidiano. Muitas vezes desprezamos as pequenas mudanças porque não parecem importar muito no momento. Se economizar um pouco de dinheiro agora, você ainda não será milionário. Se for para a academia 3 dias seguidos, ainda estará fora de forma. Se estudar mandarim por 1 hora esta noite, não aprenderá o idioma. Nós fazemos algumas mudanças, mas os resultados nunca parecem vir rapidamente. E então voltamos para as nossas rotinas anteriores. Tá? Calma aí que agora a gente vai chegar naquilo que eu falei lá no começo, de como que a gente faz para solucionar esse problema, né? Infelizmente, o ritmo lento da transformação também facilita que um mau hábito volte. Se você comer um alimento não muito saudável hoje, a balança não se move muito. Se trabalhar até tarde e ignorar sua família, ela o perdoará. Se procrastinar e deixar seu projeto para amanhã, normalmente haverá tempo para concluí-lo mais tarde. Uma única decisão é fácil de ignorar. Tá? Então, se a gente tem esse problema principalmente no começo, né? Enquanto o hábito não está muito bem feito, enquanto não é tão simples fazer a ação, ela requer um esforço mental. Como que eu faço para me motivar, não depender só da disciplina, mas para me motivar também a executar uma tarefa cuja qual eu não consigo ver o resultado? Isso é uma coisa que é um pouco mais difícil mesmo, porém quando a gente foca em processos, que é o que eu sempre repito aqui, quando a gente foca em processos, em coisas que nos levam a ser quem a gente quer ser, fica mais fácil. E daí eu vou te dar uma sugestão, que é uma coisa que eu sempre fiz, e que eu sempre fiz não, mas que eu faço, sei lá, desde 2020 mais ou menos também, que é, quando você foca em processos, você pode controlar as suas repetições. Coisas que te ajudam a saber se você se expôs suficientemente àquilo e te ajudam a ficar mais motivado, tá? Então, ao invés de a gente tender a voltar para a nossa rotina anterior por falta de motivação ou por falta de não ver resultado, a gente coloca todos os dias um pouquinho de motivação através de conseguir enxergar as repetições, as mudanças e os hábitos que a gente está fazendo. Como que a gente faz? Com isso aqui, ó. Com o que eu chamo de controle de rotina. O que é o controle de rotina? Você vai separar aí o seu mês, sua semana, sei lá, suas 12 semanas, quantas semanas você quiser, o seu mês. Esse aqui eu fiz em 12 semanas, mas geralmente eu faço no mês, né? Dia 1 do mês, então esse mês começou acho que numa quinta-feira, coloco lá, dia 1, quinta-feira, daí dia 2, 3, 4, 5, até o dia que acaba o mês e vou vendo isso. Aí, aqui estão os dias, aqui estão os hábitos que eu quero fazer, os processos que me levam a ser quem eu quero ser. Então vamos pegar aqui, enfim, eu coloquei todos aqui, alguns são bem mais simples, tá? Nesse exemplo aqui tem oração matinal, Bíblia, missa, treino, leitura,
Meditação, estudo de inglês, foco é o trabalhar, né? Focado. Terço da misericórdia, aula de jiu-jitsu, exame de consciência e oração noturna. Então, quando eu faço, eu coloco verde. Quando eu não faço, eu coloco vermelho. E quando eu não preciso fazer, eu risco, ó. Entendeu? E assim eu vou controlando. Esse aqui foi do dia... Vixe, nem lembro. Enfim, foi do ano passado. Mas foram as minhas 12 semanas e as coisas que eu fiz, certo? Então você pode ver que tem alguns dias que eu falho bastante. Até a maior parte dos dias eu mando bem. Geralmente é quando acontece algum imprevisto, ou enfim, acho que provavelmente eu viajei aqui. Viajei literalmente, fui pra outra cidade. Então, essa é a forma como eu organizo. Hoje eu faço até de uma forma mais simples. Vou mostrar. Ah, eu tô com o caderno errado. Agora que eu vi. Esse caderno é do ano passado. Vou pegar agora o desse ano. Aqui, ó. Eu tô fazendo de uma forma bem mais simples, tá? Então, mesma coisa. Eu diminuí aqui, ó. Diminuí aqui os hábitos, tá? Mas agora eu faço com bolinha para quando eu faço, tracinho para quando eu não faço. Enfim, você pode ter inúmeros jeitos de controlar. Porém, ter essa ideia e essa sensação de eu fiz ou não fiz o processo, eu me dediquei ou não me dediquei àquilo que eu queria fazer, vai te manter motivado, tá? Dá uma sensação, um gostinho de motivação, de fazer aquilo que você precisa fazer, entendem? E isso é super importante no seu dia a dia. Por isso que eu falo, foco em processo. Então, se o seu processo... Eu já fiz um vídeo aí de como elencar as prioridades, ou definir os melhores processos para chegar a ser o que você quer ser. Se você fizer isso todos os dias, sei lá, se o seu processo quero emagrecer, então por isso eu vou na academia. Se você colocar lá, vou todos os dias na academia, né? Tiver uma rotina bem planejada, vou todos os dias na academia. E você controlar esse fui ou não fui, né? Mesmo que, o mínimo que eu preciso fazer é pisar na academia. Meu micro hábito é entrar na academia e passar pela catraca. Se eu passar pela catraca e não quiser treinar, eu posso voltar, mas eu preciso fazer isso. Então você controla lá. Fui pra academia, não fui, fiz o meu micro hábito, não fiz. Enfim, isso dá uma motivação, resolve esse problema de que a gente tem de superestimar momentos decisivos e subestimar as escolhas de todos os dias e faz com que a gente lembre que as nossas escolhas diárias têm consequências, né? Assim como ele fala aqui das escolhas diárias, né? Uma única decisão é fácil de ignorar. Então, uma única decisão você pode ignorar no seu dia, mas agora, quando você vê lá que o seu controle de rotina tá ficando verdinho, tá ficando completo, que você realmente está se dedicando, fica difícil de ignorar. Você vai querer estar sempre fazendo aquilo ali e sempre estar mais motivado a fazer o processo que te leva a ser quem você quer ser. Fechou? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe um comentário, fala gostei e grande abraço, até amanhã.